Oi gente, meu nome é Rafael Martins, eu sou ator, dramaturgo, trabalho com teatro desde criança, né? Comecei trabalhando como ator, depois também fui me apaixonando pela escrita teatral e tem um grupo de teatro chamado Grupo Bagaceira, que já tem digamos assim, uma vida extensa, mais de 2 décadas, né? E, enfim, já fiz algumas incursões por outras linguagens, né, no audiovisual, no rádio e tudo mais, escrita dramatúrgica. E eu tinha um desejo de fazer um projeto com ações formativas voltadas para o tema da dramaturgia, e aí criei um projeto chamado Dos Princípios aos Precipícios, Questões de Dramaturgia. E criar esse canal é uma das ações. Esse vídeo, então, é um vídeo simples, só para dizer que temos esse canal, vamos falar de dramaturgia, que depois de tantos anos trabalhando com essa palavra, né, e depois de tantos anos criando dramaturgia para tanta gente, eu não saberia, se você me perguntar o que é dramaturgia, eu não saberia dar um conceito preciso, bem circunscrito do que é essa palavra. Vem do grego, drama significa ação, dramaturgia então seria um trabalho sobre as ações. Dramaturgia começou vinculada à arte teatral, né? Eram totalmente conectadas, mas em algum momento a dramaturgia, o drama foi por um caminho e o teatro foi por outro. Podem se conectar em alguns momentos, né? Não é uma separação absoluta, mas surgiram outras linguagens, como o próprio cinema, como rádio, como até jogos, né, eletrônicos. Tudo isso tem dramaturgia. E, ao mesmo tempo, o teatro ele foi também se experimentando por outras coisas que não vêm do drama no sentido fechado, né? Aristóteles foi o primeiro, pelo menos em termos ocidentais, o primeiro teórico a sistematizar o que seria drama enquanto um gênero, né? Que, enfim, não vou, digamos assim, entrar nisso, né? Mas é o grande paradigma, o drama, né, diferenciado, se diferenciando do lírico, do épico, e, enfim, alguns traços, né, estilísticos do drama são a unidade, totalidade, verossimilhança, presença de conflito, de interesses humanos. Aristóteles dizia que uma dramaturgia bem feita era muito bem dividida as partes, né? Ele chamava de belo animal. Enfim, os paradigmas dessa história, digamos assim, contada de uma maneira clássica, né? E existe esse caminho, esse grande paradigma, que até para negar é importante a gente conhecer, né? E existe também os outros caminhos, os outros entendimentos do que venha a ser dramaturgia. Hoje se fala muito em dramaturgia no sentido expandido, né? Dramaturgia do corpo, dramaturgia da voz, dramaturgia do ator, dramaturgia, enfim, da espacialidade, dramaturgia da luz. E, enfim, é um campo em disputa, a palavra. Em disputa e em discussão. Os conceitos, eles nascem, às vezes, em um campo, e eles começam a amadurecer e eles vão migrando para outros campos. E esses outros campos, eu acho que foi muito isso que aconteceu com a dramaturgia. E a partir do momento que comecei a me interessar, né, a adentrar na coisa do audiovisual e tal, eu percebo que tem muitos manuais assim que são muito firmemente trazidos de uma releitura da poética, desse paradigma do Aristóteles e tal. E eu percebo no teatro
contemporâneo, esse que a gente faz, o teatro de grupo e outros mais experimentais e tudo mais, às vezes a fuga desse sistema, né, de representação, de uma história com começo, meio e fim, e aí vem outros modos. Acho que o cinema também, com o surgimento do cinema, essa ideia de representar também fielmente a realidade, através da representação e tudo mais. Eu acho que o teatro foi em busca das suas particularidades. O fato de ser uma arte presencial, o investimento nesse aqui, agora, né? E acho que, para mim, eu penso muito, tá aí, talvez até isso, né, que eu falei do teatro ser uma arte presencial, a partir de um certo momento agora existe o teatro virtual, a partir da pandemia, está sempre em discussão. Os temas as palavras estão fugindo delas mesmas, isso é uma característica da contemporaneidade, né? E o teatro, nesse sentido, levando em consideração o teatro assim, presencial, né? Não sei se o teatro virtual é ou não é teatro, essa questão aí fica para depois, né? Mas o teatro presencial tem investido cada vez mais no fato de ser presencial, de ser um encontro. E o que é um dramaturgo nesse sentido? Não é só um trabalho a respeito de texto, do desenho de um texto, né? É uma organização desse encontro. E esse investimento nesse aqui, agora, no presencial, o corpo presente, a troca. Eu já escrevi dramaturgias de muitas maneiras, assim. Tem um espetáculo, por exemplo, chamado Interior, que tem um texto que se cumpre em alguns momentos e várias aberturas em que há uma interação com a plateia e tudo mais, e depois volta-se para esse texto, né? Então, quando você olha a cada dia, a dramaturgia foi diferente, né? Porque o acontecimento vai se dando ali. É o que também se chama de performatividade. Tem muitos conceitos, tem muitas palavras, tem muitas coisas que eu acho que a gente vai ter muito tempo para discutir, mas esse é um vídeo inicial. E acho que quando eu penso em dramaturgia, no sentido teatral, eu penso em encontro e o que eu quero deste encontro. Como organizar um encontro. E aí a poética se junta com uma ética, uma política, porque, enfim, nesse mundo, o que é que a gente tem para dizer, o que é que a gente tem para trocar, o que é que a gente tem para receber, né? Enfim, antes de ser um dramaturgo, antes de ser um ator, a gente é um artista. E aí eu acho que a principal é isso, a visão de mundo. E a visão de mundo é ler não apenas livros, é ler a vida, ler pessoas, ler situações, viver, né? Eu acho que ter uma noção intensiva da vida, e aí a gente vai ter uma noção de intensidade no teatro. A afirmação da vida, pelo menos para mim, hoje é um caminho fundamental. Nem sempre a gente começa de um tema, né? Tem uma citação do Paul Valéry que ficou muito na minha cabeça, assim, como uma reflexão. Ele diz: quando me perguntam o que eu quis dizer neste ou naquele poema, eu respondo que eu não quis dizer, eu quis fazer. E foi a intenção de fazer que quis o que eu disse. E às vezes é isso. Às vezes é fazer, é a vontade de fazer, e você vai e acaba descobrindo. Porque muitas vezes as pessoas quando querem conversar sobre dramaturgia e assim, vêm me perguntar alguma coisa, é sempre o problema de algo para começar. Um disparador, né? E eu acho que esse é sempre um terror. Para todo mundo que trabalha, pelo menos no contexto da escrita, a página em branco é sempre aquele terror, né? E acho que para vencê-la é começar.
E saiba, muitas páginas serão jogadas fora. Muito tempo vai ser aparentemente perdido. Mesmo em processos colaborativos e tudo mais, aqueles que o dramaturgo está presente em sala de ensaio, aí as coisas não partem de um texto pronto, mas elas vêm, né, a gente vai criando o texto junto com a montagem da peça e tudo mais. Muita coisa é jogada fora, mas tem uma coisa linda, assim, que eu percebo, é que o que brilha volta. Às vezes não volta igual, mas volta ressignificado. O que tem intensidade, volta. E reaparece. No final, a gente parece que a coisa vai andando por si só. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar. Estou aqui numa conversa vaga, assim, meio rizomática, meio desorganizada mesmo. Eu que era para ser uma pessoa organizada, porque sou um dramaturgo, mas a vida desorganizada eu também sou. E acho que arte é sempre uma tentativa de equilíbrio e organização. E acho que por isso a gente tem que se lançar no caos. A gente tem que a insegurança tem que estar presente, você tem que estar aberto porque vai ter surpresas. Mesmo quem trabalha, você trabalha, vamos supor, cortando ali na madeira para fazer uma escultura e tudo mais, você acha um nó na madeira e você vai ter que virar outra coisa. Sempre vai ter. E no teatro tem muito nó na madeira, pode ter certeza. E esse nó na madeira não é só antes da estreia. A cada apresentação é uma dificuldade. E são coisas novas que a gente tem que enfrentar. Essa é a beleza do teatro, para mim, né? E fala-se, às vezes, teve um processo que eu participei de criação de um roteiro cinematográfico, de uma longa-metragem. Aí, numa das discussões, uma pessoa falou assim, tinha uma cena que tinha um bolo de chocolate e tal, aí disse assim, mas porque o teatro é muito arcaico, a tecnologia, tal, o cinema, tudo no teatro é a visão, né? Assim, tudo no teatro tem que ser muito grande, exagerado para o público ver. No cinema não, tem a tecnologia da câmera, do zoom, que chega e pega os detalhes daquele bolo e tal. Então, como se aquilo fosse, digamos assim, tudo é exagerado, tudo é falso. E essa conexão do exagerado, do artifício com o artificial, assim, quer dizer que não tem organicidade. E o teatro tem uma tecnologia linda, que eu disse para ele dessa vez. Eu disse assim, não tem a câmera para filmar o bolo dessa maneira, mas, por exemplo, tem essa peça interior que eu tinha falado, que a gente fez. As atrizes chegam e oferecem bolo para a plateia, e a plateia come. Essa grande tecnologia que o cinema não tem. Então, é isso, assim. A dramaturgia, ela se manifesta e ela pode ser desdobrada de maneiras diferentes em cada linguagem. Por isso é um tema tão complexo, tão encantador, tão fascinante. Então, esse canal é para isso. Para a gente discutir, talvez para a gente perguntar junto mais do que responder, porque resposta pronta só serve para jogar fora depois. Dramaturgia é uma coisa que a dramaturgia e a arte nos ensinam, não adianta chegar. O sucesso de um trabalho não garante do outro. O sucesso de uma apresentação de uma peça não garante a do dia seguinte. E o que é sucesso, né, também? O que é fracasso? O que é acerto, o que é erro em arte, né? É tanta questão, é tanta coisa. E para discutir tudo isso, eu vou chamar no próximo vídeo uma pessoa muito mais inteligente e preparada do que eu. Mestre, além de um amigo, dramaturgo, ator, diretor, fundador do Teatro Radical, Ricardo Guilherme. E a conversa vai ser legal. Então, aguardem o próximo vídeo.